Capítulo 8. Laboratório milenar. Estudando o que já deu certo. Geralmente as coisas não se ajeitam sozinhas. Você terá que parar e ir lá ajeitar. Problemas não resolvidos hoje podem se tornar gigantes amanhã. Ao longo de todo este livro, eu lhe mostrei dados precisos sobre como você pode se tornar um especialista em pessoas. Mais que isso, eu apresentei a você teorias de relacionamentos que o ajudarão a se proteger contra ataques que possam atingi-lo de forma negativa. Conhecendo os que estão ao seu redor, bem protegido, refletindo o que deseja ao mundo. Chegou o momento de entregar em suas mãos o grande trunfo de todo especialista em pessoas. Tudo aquilo que já deu certo. Sim, as ferramentas que vou disponibilizar para você agora são testadas há milênios e garantidas. O livro da sabedoria milenar, a Bíblia, nos ensina, nos orienta, nos conduz à verdade. Seus 66 livros, que somam o Antigo e o Novo Testamentos, nos mostram como viver aqui na Terra e como lidar com outros seres humanos. Vamos nos basear no que já foi testado e aprovado, para podermos ser assertivos neste sopro de tempo que é a vida. Bem, todos nós morreremos um dia. Já sabemos disso, não é? A realidade, porém, é que vivemos como se isso não fosse verdade. Sabe qual é a realidade? A verdade nua e crua é que o dia do seu enterro vai revelar quem você realmente foi enquanto esteve nesta terra, a quem seja sepultado como indigente. E existem aqueles cujo funeral é transmitido ao vivo em rede nacional, pois trata-se da perda de seres humanos muito queridos. Há pouco tempo eu recebi uma ligação informando sobre o falecimento de uma conhecida. Eu a chamaria aqui de Eliane. Ela seria enterrada às 16 horas do dia seguinte, na cidade do Rio de Janeiro. Eu estava em viagem e não pude ir. Depois do enterro, liguei para um amigo em comum e perguntei: como foi o enterro de Eliane? Ele então respondeu: não sei, eu não fui. Como assim? Você não era próximo da família? Indaguei. Ele seguiu dizendo: Tiago, nem eu e nem muitos dos familiares compareceram para prestar as últimas homenagens. Eliane era uma mulher difícil, fez muitos inimigos. Tem gente que parece até estar aliviada porque ela se foi. Os filhos estão mais preocupados com os bens que vão dividir do que com a partida da mãe. Amigos leitores, eu realmente acredito que ninguém gostaria de terminar assim, sozinho, sem ser amado, homenageado. Mas o fim de toda a nossa vida é o resultado do que fizemos enquanto ainda respirávamos. Todos querem um final feliz. Contudo, para tudo acabar bem, precisamos construir o gran finale. Como falei no capítulo 4, quando abordei a teoria 2 em 1. Final feliz só acontece se construirmos diariamente. Morreu Davi em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E Salomão, seu filho, reinou em seu lugar. Crônicas 29 e 28. Davi, o famoso rei de Israel, faleceu velhinho, sem doenças terríveis, com muito dinheiro no bolso e sendo honrado pelas pessoas. Você também deve saber que uma das maiores preocupações de quem conquistou um legado é a sucessão, ou seja, quem vai dar continuidade a tudo que foi feito por aqui. Davi não viveu esse dilema. Quando partiu, seu filho Salomão assumiu o reino dando sequência àquilo que seu pai começou. Repare nas palavras do próprio Salomão em Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Davi terminou a vida melhor do que quando começou, e sem dúvida, essa é a vida que todo mundo quer viver. Como todo ser humano, porém, o rei, que havia sido cuidador de ovelhas na adolescência, enfrentou duras batalhas no percurso de sua existência. Davi teve problemas sérios com alguns incontornáveis. Sua esposa, Mical, é um exemplo. Ele também precisou resolver sérios escândalos e algumas perseguições da parte de seus filhos. O rei cometeu erros que trouxeram graves consequências para sua vida e para Israel. Mas, afinal, qual ser humano nunca errou? Davi era intenso em tudo que fazia. Era um guerreiro habilidoso com a espada, mas tinha um diferenciado e visível temor a Deus, um respeito profundo pela vontade de Deus. Ele não ousava ir contra uma direção divina.
Isso, contudo, não impediu que, em alguns momentos de sua vida, ele quebrasse todas as regras da ética, da moral e do que chamaríamos hoje em dia de vida cristã. Por exemplo, ele deseja uma mulher que não é sua, se deita com ela, cria um complô para matar o marido dela e assim o faz. Sim, Davi era um humano e tinha impulsos como todo ser humano tem. É exatamente por isso que estamos o estudando. Ele era gente como a gente. Mas ele terminou bem. E como pode alguém que é tão gente como a gente ser chamado de o homem segundo o coração de Deus? Bom, vamos lá. Davi era rei, mas tinha amigos de verdade. Jonatas, filho de Saul, foi apenas o primeiro de muitos amigos. Davi soube manter as esferas da amizade. Tinha amigos íntimos, mas também os necessários e os estratégicos. Davi era poderoso, mas a simplicidade era a sua rotina. Ele tocava a harpa e dançava de alegria. A felicidade está na simplicidade. Quanto mais complexa você tornar a sua vida, mais longe de ser feliz estará. Ele tinha muitos inimigos, mas nunca foi derrotado. Davi soube formar equipes para que o protegessem. A Bíblia relata as várias vezes em que ele foi salvo por alguém de sua equipe. Por exemplo, Abissai o protegeu de um filisteu certa vez. Tinha momentos de raiva, mas era quebrantado de coração. O fato de nunca se achar superior fez que Davi sempre reconhecesse seus erros rapidamente. Isso o manteve nas graças de Deus, como quando o profeta Natã o exortou por desejar a mulher de seu general. Era provocado, mas não entrava em guerras, que não eram dele. Como quando teve chance de assumir o trono de Israel se matasse Saul, mas se recusou a fazer isso. Sabia lidar com os incontornáveis, como no caso de seu filho Absalão, que o traiu e tentou usurpar o trono. É preciso entender que Davi sabia usar o silêncio, protegia o seu coração, entre aspas, as emoções, com o escudo da humildade e, acima de tudo, temia a Deus. Anote essas 3 características de um especialista em pessoas. Fala pouco, é humilde, teme a Deus sobre todas as coisas. O segredo de Davi. Como ser humano e acertar na vida ao mesmo tempo, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Madre Teresa de Calcutá. Esse pastorzinho de ovelhas que se transformou em um lendário rei era um especialista em pessoas. Sim, caro amigo, Davi sabia lidar com gente. Este para mim foi o grande trunfo do adolescente que foi rejeitado pela família e escarnecido pelos irmãos. Desde o início de sua história na Bíblia você vê Jessé esquecendo de Davi, quando o grande profeta Samuel visita sua casa, em busca do próximo rei de Israel. Por outro lado, não há indicações que Davi tinha se esquecido de seu pai. Você encontrará seus irmãos zombando dele, quando Davi foi levar o almoço para os irmãos no fronte de batalha, contra o gigante Golias. Riram dele por querer lutar, mas você jamais verá Davi retribuindo esse mal. Essa afronta veio exatamente daqueles que são de seu próprio sangue, e na famosa batalha contra o gigante. Sabe o que Davi fez? Focou na missão que tinha de cumprir, e não na implicância dos incontornáveis. Entendeu? Quando fugia de Absalão, o próprio filho que acabara de usurpar o seu trono, Simei, gritava maldições pelo caminho e insultava duramente o usurpador. Mas Davi deixou essa grave afronta de lado. Certa vez, ele ficou irado de tal forma que desejou matar Nabal, homem rico que se recusara a alimentar seu exército, ao ouvir um pedido humilde de Abigail, a esposa de Nabal, que depois de enviuvar, se tornaria sua esposa. Davi ficou constrangido e mudou de ideia. Já era rei quando se tornou amante de Betseba e mandou matar Urias, marido dela. Davi se arrependeu, tão logo foi exortado pelo profeta e tentou de tudo para que outras pessoas não fossem feridas pelo seu erro. Quando teve que fugir de seu sogro Saul, escondeu-se em uma caverna. Tendo a oportunidade de vingar-se e matar Saul,
Preferiu ficar ali e treinar seu exército. Há pessoas que simplesmente conhecemos, outras Deus nos apresenta. Durante o processo de se tornar um especialista em pessoas, você vai conhecer muita gente. Certas pessoas, o próprio Deus vai colocar em seu caminho. Algumas pessoas serão um consolo para você, outras confidentes. Algumas vão entrar na sua vida para desafiá-lo a crescer e a dar o próximo passo. Outras serão o teste para a sua paciência. E isso não quer dizer que não foram enviadas por Deus. Algumas vão machucar você, mas isso não vai derrubá-lo, e sim servir como alavanca para que amadureça. Uma coisa é certa: você será afiado. Assim como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o seu amigo. Deus colocou Jonatas no caminho de Davi. Ele foi um amigo leal e verdadeiro. Esteve com Davi nas suas piores dificuldades. Nem todos os amigos, porém, são assim. Em Salmos 41:9, lemos o seguinte: Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Nesse verso, Davi fala de outros amigos que o levaram a ter experiências que o conduziram à maturidade. Sei que não é fácil, mas é dessa forma que o ser humano aprende. De volta à luta entre o mundo ideal versus mundo real. Começamos este livro falando como seria bom se vivêssemos no mundo ideal. Esse mundo já existiu um dia. Era conhecido como Jardim do Éden. Agora pense comigo. Ali o lugar era perfeito. A comida era perfeita. O clima era perfeito. A relação com Deus era perfeita. Tudo era perfeito. E ainda assim o ser humano conseguiu estragar tudo. Imagina agora este mundo real onde vivemos e que está longe daquela perfeição. A gente já conhece a teoria. Devemos amar uns aos outros. Devemos perdoar 70 vezes 7. Ou seja, todas as vezes. Devemos buscar a paz em todas as situações. Devemos andar a segunda milha. Devemos oferecer a outra face. E por aí vai. Entretanto, vale a pena discutir essa questão, porque na teoria é simples, mas na prática, lidar com pessoas é um desafio diário para qualquer um. Ainda mais para quem crê em Jesus e busca a eternidade. Surgem então as perguntas: como amar uns aos outros? Como perdoar todas as vezes? Como buscar a paz em todas as situações? Para responder a essas perguntas, justamente devemos recorrer a 3 pilares fundamentais. Eles servem para resolver qualquer situação difícil que você tenha com qualquer pessoa com quem se relacione, quer seja nas 3 esferas da amizade, quer seja na teoria 2 em 1, quer seja com incontornáveis, familiares, amigos de trabalho, vizinhos de porta, etc. Quer seja com contornáveis, pessoas com as quais você não convive, como o garçom que o atendeu no restaurante, ou a moça do check-in no aeroporto. Vamos aprender mais sobre esses 3 pilares fundamentais para resolver qualquer situação difícil que você vivencie com pessoas, como aconteceu com Davi, o caso real da sabedoria milenar que estamos acompanhando neste capítulo. Oração. O primeiro pilar que sustenta uma pessoa e ajuda a resolver qualquer situação é a oração. Orar é consultar quem já o viu no futuro. Uau! Se é possível consultar quem sabe o resultado de qualquer uma de suas escolhas, de maneira que você possa decidir a melhor alternativa, por que não? Antes de agir e adotar qualquer estratégia, é preciso orar pedindo a Deus por sabedoria, clareza, direção e sinais. Você pode até tentar arranjar uma desculpa aí na sua cabeça, do tipo: ah, mas eu não tenho religião, ou orar é coisa de fanático. Ou ainda: ah, eu não gosto de orar. Veja isto então. Orar não faz com que você tome parte de um sistema religioso. Orar não transforma você em um fanático. Orar muito menos tem a ver com o que você gosta ou deixa de gostar. Orar é uma necessidade do ser humano. Tendo em vista que somos corpo, alma e espírito. A comida é para o corpo, a inteligência emocional é para a alma, e a oração é o alimento do espírito. Você pode até não gostar de almoçar todo dia. Pode não ser fã de
alguma verdura ou legume, mas nem por causa disso deixa de alimentar o corpo. Por que que com o espírito você faria diferente? Orar é imprescindível. O corpo humano não sobrevive sem água e sem alimento. A alma também sofre sem oração. Toda a sua vida sofre, consequentemente. Sabe o que acontece se uma pessoa ficar uma semana sem alimentos e líquidos? Segundo a reportagem da revista Super Interessante, pode implicar sérios riscos para a saúde, levando inclusive à morte. Abasteça a sua alma. Peça a Deus que abra os seus olhos, os seus ouvidos e a sua mente e acalme o seu coração diante das controvérsias da vida. Peça a Deus que ajude você a enxergar de maneira como Ele enxerga a situação pela qual você está passando. Não deixe de pedir dicas de como Ele resolveria essa situação, se isso dependesse exclusivamente dele. Acredite, Ele responderá. Veja, desde o começo estamos trabalhando aqui neste livro com vários conceitos de desenvolvimento pessoal, chamados seculares. Isso significa que eles não pertencem necessariamente à forma de pensamento cristão. Fiz isso porque a ciência existe para nos ajudar com ferramentas que nos levem a crescer. Contudo, eu posso afirmar que, se com Deus é difícil, sem Deus se torna impossível. A arte de suportar uns aos outros. Para quem tem a força divina, tudo fica mais fácil. A vida torna-se mais leve. Isso não significa que não há problemas. Quem dera. Significa, na verdade, que você possui a sabedoria milenar divina para compartilhar suas dores e para a qual pedir orientação. Entenda que estou falando de Deus, não de religião. Muitos religiosos vivem uma vida pesadíssima, pois nunca conheceram a Deus. Apenas adoram as regras que os homens criaram em nome dele. A ciência existe para somar, acrescentar, catalisar nosso desenvolvimento como seres humanos, mas eu sei que sem uma conexão divina, tudo torna-se vazio e sem sentido. Nosso desenvolvimento humano só tem plenitude diante da busca pela eternidade. Nosso destino é a eternidade. Esta terra é apenas o processo para chegarmos lá. Se você leu o livro com bastante atenção, já deve ter percebido que os preceitos milenares embasam todas as teorias apresentadas aqui. Então, se você quer realmente ser um especialista em pessoas, a oração é fundamental. Quando eu era criança, meu pai sempre me dizia: Tiago, a oração é a chave da vitória. Parece clichê, mas deu certo comigo. Nunca quis ser um perdedor na vida, então eu sempre orei bastante. Segui os conselhos do meu pai, que até hoje me cobra diariamente uma vida de oração. Falar com Deus, que é o verdadeiro sentido de orar, tem efeitos poderosos e imediatos. Quer um exemplo? Dê uma olhada na mala abaixo. Imagine agora que eu vire e fale assim para você: eu tenho uma recompensa absurdamente maravilhosa para você. Garanto que vai valer muito a pena. Contudo, para ganhar a recompensa e todos os benefícios decorrentes dela, você vai precisar carregar essa mala por um percurso de 10 quilômetros. Depois que você conseguir completar esse trajeto, carregando essas coisinhas aqui, tudo vai fazer sentido na sua vida. E você será muito mais feliz. Você se assusta um pouco, mas se sente empolgado com a recompensa. Então você se dispõe a avaliar mais de perto o peso e o volume que vai precisar carregar. Dá apenas uma conferida melhor na bagagem. Pensa num volume, num peso. Vai ser sofrido, hein? Agora vamos mudar um pouco o cenário da situação. Imagine que eu pegue todas as coisas que você vai precisar carregar e só troque de mala. Eu concentro então todo o volume em uma única mala de rodinhas. Perceba, eu não propus mudar o peso. O peso é o mesmo. Tudo que mudou é que ficou muito mais fácil carregar. Assim é a vida de uma pessoa que tenta se relacionar com as outras sem oração, sem o Espírito Santo, sem colocar em prática os preceitos bíblicos, em comparação com a outra que utiliza o poder de Deus na sua vida. Com o poder de Deus, a oração, fica mais fácil carregar o peso do dia a dia, o peso dos defeitos das pessoas e dos erros que elas cometem contra a gente. Não é religião, é fé com estratégia, inteligência emocional. O que a ciência chama de inteligência emocional, a Bíblia já mencionava como fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O segundo pilar que sustenta qualquer pessoa e ajuda a resolver qualquer situação é a inteligência emocional. Ter inteligência emocional não é se negar a ter pensamentos e sentimentos negativos. Também não é se culpar por ser arrebatado por pensamentos e sentimentos indesejáveis. Como relembramos no começo deste capítulo, há uma grande diferença entre o mundo ideal e o mundo real. Neste mundo real, você terá, sim, esses pensamentos e sentimentos não ideais. Num famoso estudo liderado por Daniel, professor de Harvard, foi solicitado aos participantes que evitassem pensar em ursos brancos. Quando questionados, eles relataram que tiveram dificuldades para fazer isso. Da mesma forma, se eu falar agora para você, não pense em inveja, ou não pense em coisas feias ou reprováveis, você provavelmente será induzido a pensar sobre isso. Você alguma vez já fez dieta? Já fez uma daquelas bem restritivas, cheias de proibições? Caso já tenha feito, certamente você vai se lembrar de que até sonhava com pizza, bolo recheado, lasanha, refrigerante, batata frita, sorvete, chocolate. Que delícia! Isso nos faz até lembrar daquele verso de música: tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda. Acontece que a inteligência emocional entra na parte do que é evitável. Se é inevitável controlar, entre aspas, parte de Deus, o que você pensa e sente, é evitável permitir ser fisgado por esses pensamentos e sentimentos como um peixe num anzol, entende? É assim. Você não tem como não controlar o que acontece com você, partindo de outros. Mas a boa notícia é que você tem sim a habilidade de controlar como reagirá a partir do que fizerem contra você. Vamos lá. Eu vou dar algumas dicas para que você desenvolva a inteligência emocional a partir de agora. Em primeiro lugar, reconheça os seus padrões. Evite situações ativadoras dos gatilhos que trazem à tona coisas que você quer evitar. Anos atrás, resolvi anotar toda vez em que eu ficava nervoso com algo e me descontrolava de alguma forma. Para isso, eu montei um rascunho com algumas perguntas simples em um papel. Quando, com quem, por quê, onde? Nessa época, aconteceu algo que me marcou. Eu pedi para Janine transferir uma pequena quantia financeira para a minha conta pessoal, pois eu iria sair com alguns amigos. Como ela administra os recursos aqui de casa, por estar atarefada, ela simplesmente reclamou e disse que, quando ela tivesse um tempo, faria. Eu explodi de raiva instantaneamente e falei em voz alta: esse dinheiro é meu. Foi uma cena tão ridícula e absurda que eu, na mesma hora, caí em mim e pedi perdão. Mas anotei: quando, com quem, por quê, onde. Sabe o que eu descobri depois de meses nessa investigação? Havia um padrão para as minhas explosões. O gatilho para isso acontecia quando eu queria fazer algo que me desse prazer, como sair com amigos ou ir a um estádio de futebol assistir a um jogo. E minha esposa, neste caso, me limitava com uma desculpa de tempo, nesse caso. Interessante lembrar que eu nunca explodi em público. Foi sempre em casa. Então, vamos lá. Quando? Ao buscar situações de prazer. Com quem? Com minha esposa. Por quê? Ela controlava os recursos financeiros e estava me limitando. Onde? Em casa. Concluí dessa forma que o meu gatilho era acionado quando um prazer era barrado, por causa de dinheiro. Gente, isso é libertador. Você só muda aquilo que identifica. Esse gatilho estava totalmente relacionado às minhas privações de vida. Como passei muitas restrições financeiras na adolescência, e até na minha vida adulta, eu não admitia emocionalmente ser podado por falta de algum recurso. Também descobri em mim um grande ato de covardia, pois jamais tive coragem de fazer isso com outra pessoa além de Janine, somente em casa, e com a parte mais frágil da minha relação 2 em 1, que é a minha esposa. Posso dizer que estou falando do meu passado, isso já faz anos. Identifiquei, me arrependi e corrigi. E você? Que tal fazer um check-up emocional? Em segundo lugar, tente racionalizar as situações. Nomeie seus pensamentos e suas emoções. Seja honesto com você mesmo. Nomeie seus sentimentos. Diga em voz alta:
Na frente do espelho, por exemplo, eu estou sentindo ódio. O nome desse sentimento é raiva. Em seguida, questione: por que estou sentindo isso? Em relação a quem? É um sentimento real ou estou imaginando coisas? E agora? O que devo fazer? Para se tornar um especialista em pessoas, você precisa do fruto do Espírito, então precisa renunciar aos instintos primitivos da carne, aos impulsos humanos, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas. É certo que ninguém conseguirá ser um especialista em pessoas se as obras da carne forem maior que as do espírito. Entre parênteses, inteligência emocional. A diferença entre os animais irracionais e os seres humanos é esta: você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem o poder de refletir sobre as coisas e decidir quebrar um ciclo de ódio. Afinal de contas, historicamente falando, nunca um odioso se deu bem na vida. Você sabe, teoricamente, como resolver cada situação e procurar aproximar cada vez mais a realidade da teoria. Basta perguntar-se: diante dessa situação, o que Jesus faria no meu lugar? E como eu posso imitar os passos do Mestre? Haja com base em seus valores. Você tem uma lista de valores? Não? Faça agora mesmo essa lista. Coloque nela tudo aquilo que você jamais negociaria. É bom ter isso por escrito e sempre à vista. Em terceiro lugar, mude o foco. Isso é importante. Dê um prazo determinado para ruminar as situações, mas não se perca nisso. Quem cultiva um pé de limão não pode esperar colher laranja, não é mesmo? Então, da mesma forma, perca o tempo cultivando apenas aquilo que você deseja colher. É a famosa lei da semeadura. E decidir reagir da forma mais acertada não pode ser uma ponte para um processo de lamúria e murmuração. Não adianta nada agir corretamente e depois ficar lamuriando a situação. Portanto, mude o foco. Decida. Haja sobre a situação difícil e, em seguida, olhe para as demais coisas da vida, preferencialmente aquelas que proporcionam a você prazer e alegria. Se você, por exemplo, tem muita dificuldade de lidar com um incontornável e já decidiu que vai aturá-lo apenas nas festas de família, acostume-se com a ideia e pense numa recompensa para logo depois. Se dê de presente, por exemplo, uma tarde no sofá, um passeio no parque, um momento de alegria, fazer algo de que você gosta e que lhe traz prazer. Lembre-se de que a oração é o primeiro pilar e entregue a Deus esses momentos todos. Dessa forma, você poderá sempre estar com o coração limpo, sem se apegar demasiadamente às situações difíceis, ou seja, sem ser como um peixe fisgado pelo anzol da raiva, do ressentimento, da mágoa. O mais importante dessa entrega é que você deixe de ser o alvo. Percebe? A ofensa é a maior estratégia do nosso inimigo para abrir um buraco em nosso coração. Se você não permite que ela entre, não é fisgado. O mesmo serve para as suas ações. Não ofenda e não cultive ofensas. Lembre-se de que a sua alma não é território alheio. Você tem a custódia das suas emoções. Comunicação direta, não agressiva. Sinto-me tão condenada por suas palavras, tão julgada e dispensada. Antes de ir, preciso saber. Foi isso que você quis dizer? Antes que eu me levante em minha defesa. Antes que eu fale com mágoa ou medo. Antes que eu erga aquela muralha de palavras. Responda. Eu realmente ouvi isso? Palavras são janelas ou paredes. Elas nos condenam ou libertam. Quando eu falar e quando eu ouvir, que a luz do amor brilhe através de mim. Há coisas que preciso dizer, coisas que significam muito para mim. Se minhas palavras não forem claras, você me ajudará a me libertar se pareci menosprezar você. Se você sentir que não me importei, tente escutar por entre as minhas palavras os sentimentos que compartilhamos. Esse poema de Ruth Bebermeyer está no livro Comunicação Não Violenta. Como é forte a mensagem que ela transmite, que confronta em meio à doçura da poesia. Mas a dura realidade é que pode existir um abismo entre o que eu falo e o que você entende.
sobre o que eu falo. Quem nunca foi mal interpretado ou interpretou algo de maneira equivocada, que jogue a primeira pedra. Aquele que também nunca falou algo e se arrependeu pela forma como se comunicou. Sim, caros leitores, a comunicação é uma ferramenta importantíssima na construção de relacionamentos. Mais que uma ferramenta, ela é um pilar, porque ela, assim como a oração é a inteligência emocional, sustenta as relações. Você jamais pode ser receptor ou portador, por exemplo, de fofocas. E diz que me diz. Você de forma alguma pode mandar indiretas pela internet ou falar mal pelas costas. Foi o principal exemplo de ser humano quem nos ensinou isso. O próprio Jesus, ele que foi e é o maior especialista em pessoas de todos os tempos. Chamou os fariseus de raça de víboras, mas disse isso na cara deles. Não falou pelas costas, cochichando com os discípulos. O problema não é o que se fala, é como se fala. É por isso que, para se tornar um especialista em pessoas, você precisará entender a importância de se comunicar de maneira assertiva. Comunicação assertiva é um tema tão vasto e tão importante que por si só rende um livro inteiro. Contudo, decidi resumir para você as lições que eu considero as mais importantes para uma comunicação bem-sucedida. Afinal de contas, a minha preocupação aqui não é ser teórico demais, mas municiar você com ferramentas que, no dia a dia, vão lhe permitir lidar melhor com as pessoas ao seu redor. Vamos lá. Princípios básicos da comunicação direta não agressiva. Primeiro, sempre que puder, sorria. A não ser que o assunto sobre o qual estejam conversando seja triste, pesado ou realmente sério, procure sorrir e ser agradável na medida do possível. Segundo, olhe nos olhos ao conversar com alguém. Os olhos são a janela da alma. E é pelo olhar que se cria a conexão com as pessoas. Terceiro, quando for necessário diálogo aberto e alinhamento de expectativas, procure conversar pessoalmente. Se não for possível, telefone. A comunicação escrita é um dom que nem todos têm. Ainda mais se forem amigos íntimos ou mesmo necessários. E principalmente pessoas incontornáveis. As pessoas se sentem importantes quando você as procura para um diálogo pessoalmente ou por telefone, uma vez que quase ninguém faz mais isso hoje em dia. Número 4. Reflita, memorize e utilize os seguintes pensamentos, frases, em conversas de alinhamento de expectativas. Todos nós temos pontos de vista diferentes. Como podemos conciliar os nossos? Mostre-me ou fale-me sobre como você está se sentindo. Depois, eu também lhe falarei a respeito de como estou me sentindo. Você pode jogar uma luz sobre esse problema? O que você espera de mim? Está preparado para ouvir o que eu espero de você? Seria possível agirmos de qual forma, daqui para frente, de modo que nós dois possamos nos entender melhor? Número 5. Em casos de confronto, ou diante de uma agressão, procure utilizar os seguintes pensamentos ou frases. Seja objetivo. Quem muito fala tende a se arrepender muito. Gostaria de discutir esse assunto de maneira breve e precisa. Sem agressões pessoais, podemos chegar a um acordo? Gostaria de discutir esse ponto com tranquilidade. Por favor, pare de me provocar. Não vamos nos desviar do nosso objetivo da conversa. Esse comentário é ofensivo. Acho que teremos que encerrar nossa conversa por aqui, para que não nos exaltemos nem percamos a razão. Ao olhar inicialmente para essas frases de comunicação, pode parecer coisa de filme, pensar em agir assim diariamente. Na verdade, porém, são ferramentas que grandes heróis bíblicos usaram para fazer a diferença, a ponto de entrarem para a história em razão disso. São estratégias para que você construa um fim bem melhor do que o seu início. Você não pode escolher onde nasceu, mas pode decidir como viver. Você não teve a chance de escolher quem foram seus pais, mas o tipo de pai ou mãe que você será. Isso é possível decidir. Decisão, comunicação, resultados. Decida como você guiará os sentimentos, as suas reações e atitudes. Comunique-se de forma certeira e direta. Aguarde os resultados. Jesus, a imagem do Deus invisível. O que isso quer dizer? Dando graça ao Pai que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção,
a remissão dos pecados. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Aprendemos que o mundo reflete aquilo que apresentamos como um espelho. Assim também Jesus é o reflexo de Deus no espelho. É a demonstração de como Ele é. Eu só não digo que Jesus é a amostra grátis do céu em razão do alto preço que foi pago para que hoje soubéssemos que a eternidade é possível. De graça realmente não foi. Custou o sangue do Filho de Deus na cruz pelo nosso pecado. Eu escrevo este último capítulo em lágrimas, pois reconheço que a minha vida e tudo o que estou experimentando hoje não seriam possíveis se Jesus não tivesse perdoado os meus pecados antes mesmo de eu cometê-los. E se por graça e misericórdia não tivesse me mostrado o passo a passo da sobrevivência aqui na terra, por meio de sua biografia, os 4 evangelhos. Neste momento, estou atravessando o Oceano Pacífico, voltando para casa, sentado nesta poltrona de avião, observando os comissários de bordo passarem de um lado para o outro. Veio um estalo em minha mente que me fez entender toda a correria da minha vida. Passo tanto tempo viajando por conta do trabalho que há dias em que eu nem sequer me lembro da cidade onde estou. Existem períodos em que não consigo conter o choro de extrema saudade de casa e das minhas crianças. Em muitos momentos, olhando-me no espelho de um hotel, perguntei a mim mesmo: por que você faz isso, rapaz? Viva uma vida normal, para que tanto esforço? Em uma dessas vezes, Jesus respondeu a minha pergunta: você faz isso porque foi o que eu fiz por você. Depois de ter resgatado e perdoado você, confiei-lhe a missão de salvar, pregando o Evangelho, treinar e amadurecer as pessoas por meio dos cursos, das conferências e dos livros. Mais que pronto, respondi. Eis-me aqui, Senhor. Hoje eu vivo para melhorar a vida das pessoas, porque tudo que Jesus fez foi por elas. Conforme a Bíblia me revela, Cristo estava na eternidade, andava por ruas de ouro, habitando em mansões celestiais. Era adorado 24 horas por dia, por anjos e arcanjos, e decidiu deixar tudo isso para vir a esta terra, comprar com preço de sangue a única coisa que havia aqui embaixo, mas os céus não possuíam. Pessoas, tudo foi por você e por quem está à sua volta. O propósito deste livro em tornar você um especialista em pessoas é justamente porque nada agradaria mais a Deus do que você aprender a cuidar de quem Ele decidiu salvar. Aprenda a cuidar daqueles que Jesus decidiu salvar. Depois de percorrermos junto os capítulos anteriores deste livro, sabemos que é difícil lidar com pessoas e que muitas delas ferem bastante. Sabemos também que você e eu demos o mesmo trabalho para Deus, e ainda assim Ele preferiu amar e salvar a você e a mim. Encerro este livro deixando claro que não há outro caminho. Aprenda a lidar com as pessoas. Seja humilde, paciente, e esteja sempre disposto a perdoar, pois não se trata dos seus sentimentos ou emoções. O propósito é divino e eterno, e é salvar pessoas. Jesus, tecnicamente, deveria ser um líder religioso, mas ele contraria esse título quando demonstra publicamente que a vida de uma pessoa vale mais que qualquer lei religiosa. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos.
ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Jesus não se importava com religiosidade. Jesus chorava por pessoas. Ele viveu para ensinar pessoas. Ele morreu na cruz e ressuscitou por causa da gente. Fez tudo isso para redimir pessoas. Tudo se trata de gente e da gente. Seja um especialista em pessoas. Ame como ele ama. A culpa pode ser do fofoqueiro, mas a responsabilidade é sua, que conta segredos para quem não deveria ter acesso ao seu coração. Conselhos finais. Não basta conquistar a sabedoria, é preciso usá-la. Cícero. Levei um tempo considerável da minha vida para me tornar um especialista em pessoas. Mas garanto que se estou onde estou, é porque aprendi a lidar com elas. Conforme você pode ler nas páginas deste livro, já cometi diversos erros, e se tivesse a bagagem emocional, a sabedoria e a atenção aos conselheiros da minha vida, com os quais conto hoje, muito provavelmente eu não erraria tanto. É claro que ainda cometo erros com pessoas, mas hoje sei como repará-los. Sou rápido em buscar reconciliação e perdão. É exatamente por esse motivo que apresentei a você essa sabedoria. Se você aprender a colocar em prática aquilo que trabalhamos juntos aqui, sua vida será muito melhor. Digo isso com certeza, porque sei e afirmo sempre o seguinte: tudo está relacionado a pessoas. Se você souber lidar com pessoas, terá uma vida muito mais feliz e tranquila. Finalizo então com a cereja do bolo. 2 conselhos preciosos que permeiam tudo do que este livro trata. Primeiro conselho: você nunca será um especialista em pessoas se não compreender como você mesmo funciona, suas limitações, habilidades, seus traumas e suas virtudes. Afinal, é como eu sempre digo em minhas palestras e meus livros anteriores: quem não governa a si mesmo não pode governar mais nada. Segundo conselho: pare de culpar os outros. Acredito que deixei claro que criticar o invejoso ou se vingar de um algoz não mudará quem eles são. O mentiroso não deixará de mentir só porque você mandou umas verdades para ele, via Facebook, por exemplo. Sendo assim, guarde este conceito. A culpa pode ser do fofoqueiro que espalha o que não devia, mas a responsabilidade é sua quando conta segredos a quem nem deveria ter acesso ao seu coração. Para que esses 2 conselhos sejam mais eficazes em sua vida, vou apresentar mais algumas informações essenciais sobre o maior especialista em pessoas de todos os tempos: Jesus e as pessoas. O bom samaritano. Jesus foi um grande contador de histórias. Para chegar ao coração das pessoas que o seguiam, Jesus usava parábolas, histórias fictícias, muito verossímeis, com aplicações para a vida de seus ouvintes. Uma das parábolas mais famosas de Jesus é a do bom samaritano. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondestes corretamente, fazeis isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo, lhe roubarem e lhe causarem ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais,
Eu te indenizarei quando voltar. Qual destes três te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai, e procede tu de igual modo. Uma das parábolas mais conhecidas de Jesus, a parábola do bom samaritano, é um resumo de toda esta obra. Um doutor da lei judaica, carregado de orgulho, sarcasmo e ironia, tenta combater Jesus com uma pergunta capciosa. Alguém já fez isso com você? Acredito que sim. Já percebeu que sempre há pessoas que se acham mais do que os outros e querem encontrar um jeito de fazer perguntas e provocar situações que vão gerar feridas? Contudo, Jesus era especialista em esquivar-se desse tipo de pessoa. Repare que o mestre não rebate a ironia, mas também não é indiferente à abordagem maldosa daquele judeu. Então, aprenda a responder insultos emocionais da forma certa. Nesse texto, Jesus nos deixa um dos seus maiores ensinamentos, além de revelar quão bom especialista em pessoas ele é. Muitos foram os que tentaram desarticular Jesus com ataques emocionais, como perguntas maliciosas, fofocas absurdas, chamando-o de nomes horríveis e espalhando aquela clássica dúvida sobre sua verdadeira identidade. Eu pergunto: sabe por que os ataques eram emocionais e não jurídicos ou financeiros, por exemplo? Porque a maior guerra que o ser humano enfrenta é no campo das emoções. Quem ganha nas emoções ganha em todo o resto, entende? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração, a sede das tuas emoções, porque dele procedem as fontes da vida. Jesus, quando queria abrir a mente de alguém, pessoa sempre tem a mente fechada até que alguém a abra. Falava comparando histórias com a realidade. Desse modo, aqueles que escutassem poderiam se identificar com algum personagem. Ele não respondia como a maioria das pessoas o faz. Ele provocava no outro o pensamento crítico. Jesus não agredia ninguém com acusações, mas, ao mesmo tempo, falava por meio de parábolas, que escondiam os segredos do seu reino. Era dessa forma que ele abria a mente do povo para as questões práticas e rotineiras da vida. Por exemplo, lidar com pessoas. Reparem que no início dessa história, um doutor da lei judaica desafia Jesus com uma pergunta que estava carregada de sarcasmo. Aquele homem se apresenta diante do mestre com a intenção de contrariar, envergonhar, desacreditar ou, no mínimo, bater boca com o Nazareno. Ao se dirigir ao Messias, o doutor chama de mestre. Em absoluta ironia, é claro. Como alguém que deseja ferir poderia sinceramente chamar o alvo pelo título dado a um professor? O que aquele homem provavelmente não sabia é que Jesus era blindado emocionalmente. Aquele a quem ele se dirigia carregava o fruto do Espírito, que é demonstrado por características como mansidão e domínio próprio. O Messias jamais se deixou levar pela ironia ou se abater pela arrogância de outrem. Já nós nos deixamos levar com frequência, não é? Compramos briga, não levamos desaforo para casa. Colocamos tudo para fora, vivemos o famoso bateu, levou. É por isso que você precisa decidir se quer ter razão ou se deseja influenciar positivamente as pessoas. Jesus mudou o mundo com sua influência sem nunca ter brigado para ter razão. Nesse caso, para a surpresa de muitos, ele responde ao algoz emocional como os sábios costumam fazer, utilizando perguntas. O que está escrito na lei? E como você interpreta isso? Jesus fez essas perguntas ao homem que era doutor na lei judaica. O mal-intencionado certamente ficou com raiva. Deve ter pensado: que sabedoria é essa que inverte as posições de um ataque? Vim argumentar, porém agora quem está sendo confrontado sou eu? Ao questionar o que está escrito, Jesus tira a responsabilidade de cima de si. Como você interpreta isso? O Messias coloca a responsabilidade em quem perguntou. Jesus era muito inteligente. Se tivéssemos a inteligência emocional de Jesus, o que seria impossível para nós? Pessoas ferem, outras curam. Jesus segue contando uma parábola na qual um homem é espancado por um bando de salteadores e deixado semi-morto pelo caminho. É nesse momento da história que um samaritano o encontra moribundo. E apesar do desprezo de outros que haviam passado e nada feito, socorre-o, cuidando das feridas, e o levando para uma hospedaria. Pessoas feriram,
outras curaram. Vida que segue. Ladrões de alegria roubaram a saúde e a prosperidade daquele homem. Um bom homem o restituiu em tudo. A vida é assim. Pessoas são assim. Como você viu em todo este livro, os personagens desta história são o doutor da lei, irônico, malicioso e invejoso, que perturba quem está em destaque, Jesus, o especialista em pessoas, e os ladrões, aqueles que apenas roubam o que outros possuem. O homem espancado, ferido, indefeso e precisando de ajuda. O sacerdote e o levita, indiferentes à necessidade alheia. O samaritano, que se dispõe a deixar seus afazeres de lado e ajudar. Nessa cena, digna de filme, quem é você? Qual é o seu personagem? Que tipo de pessoa você é? Jesus e as pessoas. O Sermão do Monte. Além de ensinar por parábolas, quando era confrontado, Jesus também tinha o hábito de ensinar seus seguidores e seus discípulos. O Sermão do Monte é um dos ensinamentos mais conhecidos e importantes do Mestre. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te abrir a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhes empreste. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo, e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensas tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. O mais famoso sermão de Jesus é sobre pessoas. Viver essas instruções de Jesus dá a impressão de que vamos sempre tomar um prejuízo. Afinal de contas, tomar um tapa na cara e ainda ter que oferecer a outra face remete a perder. Na verdade, porém, estamos blindando o nosso destino e cortando pela raiz futuros males e inconvenientes. Quando não discutimos com quem bateu na face direita, não nos tornamos bobos. Apenas decidimos terminar aquela dor ali mesmo. Revidar é ampliar a dor, o que pode ser passível de fazer que essa dor se torne vitalícia. Quando a nossa escolha é por não entrar em contendas que vão perdurar, a chance de encerrar o problema é de 90%. José do Egito. Nenhuma pessoa suporta a traição. Ser traído por si só é ser afrontado. Então imagine o fato de a traição significar ser vendido pelos próprios irmãos de sangue, por pura inveja. Nesse caso, ser vendido significou sair forçadamente da casa do pai, deixar a comodidade desse lar, suas roupas preferidas e seu café da manhã especial, para ir trabalhar como escravo em uma terra estrangeira. Foi isso que aconteceu com José, que depois ficou conhecido como José do Egito. Apenas na adolescência, José se deparou com a solidão, com um idioma e uma cultura diferentes, e pior, passou a dormir poucas horas, a comer o que sobrava, a fazer o que jamais faria se tivesse liberdade de escolha. Quais sentimentos surgem no peito de quem sofre tamanha injustiça? Coloque-se no lugar do jovem José. Como trabalhar essa dor? Como lidar com a imagem de seus irmãos rindo na casa quentinha do pai, enquanto ele sofria no frio de uma cela? Sim, uma cela, porque depois de ser vendido, José acabou injustamente preso. Tudo isso a troco de nada, por inveja. Na vida é assim. Sofre mais quem perdoa por último. Os anos se passam para José. Imagino que no começo, muito lentamente. Aos poucos, o vento do destino começa a soprar a favor de José. A conspiração divina o coloca no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Como passou aquele período crítico amadurecendo e não reclamando, José desenvolveu dons, habilidades para lidar com pessoas e comportamento adequado para estar entre os grandes da terra, ainda que fosse um escravo. Quando o faraó estava diante de um problema insolúvel,
O copeiro do rei, que antes estivera preso com José, lembrou-se de que o jovem hebreu tinha o dom de interpretar sonhos e sabedoria para falar com pessoas estratégicas. Foi assim que Deus mudou a sorte de um ex-filhinho de papai, que se tornou escravo. José resolveu o enigma e foi nomeado governador de todo o Egito. Quando toda a terra entrou em um período de dura fome e todas as nações foram até o novo governador do Egito, implorando por comida, era com José que falavam, em razão da sabedoria de José e da administração realizada por ele. Somente o Egito possuía mantimentos. Eis que surgiu então a grande chance de vingança. Os irmãos de José, os mesmos que o haviam vendido anos antes, entraram na fila para comprar alimentos, vindos de longe, em uma tentativa de sobreviver. Mas eles não tinham ideia de que o único provedor de vida em toda a terra era justamente o irmão que eles tinham maltratado e descartado anos antes. E agora, a conclusão dessa linda história bíblica é que José, agora todo-poderoso, reconhece seus irmãos e depois de fazer alguns testes com eles, leva-os para uma sala privativa, tira a roupa faraônica e chorando grita: "Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito." Seus irmãos ficam atordoados com a notícia, e o medo toma conta de todos. Então o governador e administrador dos víveres de toda a terra diz: "Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, porque me haverdes vendido, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me propôs por pai de Faraó, o senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito." O propósito foi maior do que a dor. José entendeu. Entenda você também, assim também será contigo. Lidar com pessoas pode deixar feridas, mas o seu futuro, o seu destino, é mais importante do que as dificuldades do presente. Acredite. Desejo a você paz e prosperidade. Tiago Brunet, Orlando, Flórida, novembro de 2019. Agradecimentos. Agradecer a todos que contribuem com minha vida e especialmente com este projeto. Darei um livro à parte. Ninguém realiza grandes coisas sozinho, e eu não sou exceção. Muitos me ajudaram até aqui. Sou fruto de um trabalho em conjunto. Sou grato a Deus pelo privilégio de ter amigos, parceiros, colaboradores, equipe e família que me moldam, impulsionam, animam, corrigem e aconselham. Agradeço a Giannini, minha esposa, pelos anos em que vem acreditando em mim e nas minhas ideias. Mesmo com todas as minhas limitações, Nini, você sempre acreditou que eu poderia ajudar as pessoas por meio dos livros. Obrigado. Agradeço aos meus filhos, que são a inspiração de que preciso para continuar. Enquanto eu escrevi este livro, Jasmine, nossa quarta filha, chegou. Durante os 9 meses da gestação, estive debruçado no computador e em livros, preparando este material para vocês. Júlia, José, Joaquim e Jasmine, papai ama vocês. Sou grato aos meus editores, Cássio, Elic Machado e Marília Chaves, que acreditaram na temática deste livro. Xavier Cornejo, que me representa no exterior e me aconselha nas publicações internacionais. E Gisele Romão, que revisou este livro e me ajudou com as pesquisas. Vocês me incentivam, dão polimento e extraem o melhor de mim. Obrigado pelas dicas, pela dedicação, pelas correções e pelo carinho. Obrigado, editora Planeta, por acreditar nesta obra. Agradeço ao meu irmão, Daniel Brunet, que sempre me ajudou a escrever com equilíbrio. Marcos Simas, que acreditou no meu potencial e abriu as portas. A minha equipe, Cleiton Pinheiro, Mário Brunet, Maicon Estevão e todos os outros que ficaram lado a lado comigo discutindo ideias aqui apresentadas. Se tirássemos da minha vida as pessoas mencionadas nestes agradecimentos, este livro não seria possível. Preciso honrar a quem me inspira e me dá forças para ser fiel ao meu propósito de vida. A força divina que conheço como o Espírito Santo. Como o próprio Jesus disse certa vez: "Sem mim nada podeis fazer." Reconheço isso.
Leitor, a narração chegou ao fim, mas se você quer continuar impulsionando a sua jornada, inscreva-se e lembre-se de comentar qual o próximo livro quer ouvir. E em retribuição ao vídeo, nós contamos sempre com o seu like.